tem uma fala que pra mim ela é absurda de foda. Quando ele diz, eu ser viado não me faz menos homem que ninguém. Eu nunca tinha pensado nisso. E aí pessoal, aqui quem fala é Espartaco Santiago, youtuber, e hoje estamos aqui com ele, um dos maiores nomes do rap nacional e uma das personalidades pretas mais potentes do país. Eu tenho a honra de estar aqui com Emicida para poder falar sobre Amarelo, seu último álbum, que é na verdade um projeto maior com um podcast e até um documentário que estreia em breve. E aí Emicida, tudo bem? Tudo bem, meu parceiro, melhor agora. E contigo? Muito bem, é um sonho estar falando aqui contigo. Vamos lá, a primeira coisa que eu queria te perguntar é, ouvindo Amarelo, eu escuto um álbum que ele foge totalmente dos padrões do que se espera de um rapper. Eu mesmo sinto um desafio muito grande em me conectar com o rap, porque eu vejo muitos artistas performando uma masculinidade tóxica, agressiva, que me violenta como gay, sabe? Me violentou a vida toda. E aí você, nesse disco, decide fazer um disco que questiona esse lugar do rapper mal, que faz parcerias com artistas LGBTs, com a Pablo, com a Maju. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. E aí, enfim, um disco que fala do amor como elo, que fala de afeto. Queria saber de você por que você acha que esse comportamento existe na cena do rap e como a gente pode mudar isso. Eu acho que esse comportamento existe porque ele infelizmente reproduz um comportamento que é muito aceito na nossa sociedade. Acho que a música rap ela tem uma força de denúncia de uma série de questões que são problemáticas da nossa sociedade, mas quando a gente entra na pauta masculinidade, a gente mal arranha a superfície disso, entendeu? A gente poderia se aprofundar muito mais. Em geral, o assunto ele é, de certa forma, negligenciado. Esse é um lugar comum e muito seguro para onde a poesia da música rap vai. Mas é interessante pensar também que ao longo da história foram produzidos outros movimentos que também faziam contraponto a essa lógica, né? Se a gente pegar, por exemplo, um dos discos que é a grande referência do Amarelo, uma das grandes referências, um dos meus grupos de rap favorito na vida é o De La Soul, né? De La Soul com o seu disco Stakes is High, que é o disco no qual a gente se inspirou para fazer inclusive a capa do projeto, né? Ele tem 3 criancinhas pretas norte-americanas, a gente tem 3 criancinhas indígenas no Maoka e Yanomami, né? No Maloca e Yanomami aqui no norte do país. A tipografia também a gente se inspirou nesse disco, e o Stakes is High foi tido como uma espécie de anti-gangsta, né? Inclusive, por exemplo, um rapper que mora no panteão de 9 entre 10 rappers, que é o Tupac. Tupac odiava esse disco, né? Tupac escreveu músicas contra o De La Soul, sabe? Porque essa provocação desse tipo de construção é uma provocação com a qual nem o gênero lida bem, porque embora ele seja extremamente questionador, ele odeia ser questionado, sabe? E aí, no momento em que ele é questionado, ele recorre a essa argumentação a respeito das opressões que se sofrem. Mas a verdade é que opressão nenhuma te dá o direito de ser um canalha com outras pessoas. Tá ligado, mano? Então eu acho que a porta pra gente se auto-questionar, ela tá sempre aberta. Acho que é muito importante que a gente vire o espelho pra nós mesmos, sacou? Não querendo transformar a gente somente em bandeiras, tá ligado? Porque nós somos seres humanos, mano. A gente vai escorregar, a gente vai errar, a gente vai produzir coisas que no futuro a gente vai olhar e pensar, pô, eu poderia ter pensado melhor e colocado essa argumentação de jeito mais rico, menos nocivo a outras pessoas, mas eu acho que a gente poderia ser mais comum. Eu tenho alguns amigos que são gays e eu fico muito feliz quando eles mandam fotos deles há 10 anos atrás nos nossos shows, porque eles ainda não tinham se assumido, mas de alguma maneira a atmosfera daquele espetáculo era convidativa e segura para eles, de maneira a eles ir lá e se sentir representado por aquilo. Então acho que é uma trajetória, uma construção que a gente vem fazendo, e nesse momento em específico, eu acho que é um momento interessante para que a gente intensifique algumas coisas, evidencie algumas contradições, e a partir dessas contradições a gente encontra essa bifurcação onde a gente vai, mano, a gente quer continuar sendo superficial na tratativa desses assuntos, ou a gente quer se aprofundar nisso aqui e realmente construir o que a gente canta que tá construindo, saca? Esse foi o questionamento que eu me fiz. Os gêneros musicais, eles são permeados por movimentos anti-gêneros musicais também, né? Se você vê, por exemplo, John Coltrane é um dos maiores expoentes do jazz, mas ele também teve a sua fase anti-jazz. O que é uma fase anti-jazz? Principalmente vinda de um jazzista, né? Ele rompe com uma convenção tradicional,
do gênero e fala, mano, eu vou sugerir uma outra coisa, uma outra forma de se relacionar com isso. Talvez a gente esteja falando uma experiência que, nesse sentido, pode ser tido como uma experiência anti-rap, onde você desacraliza uma tradição, né? Porque, por exemplo, eu pensei muito nisso, tô te falando isso porque eu pensei muito nisso há mais ou menos um mês atrás. Porque há mais ou menos um mês atrás, a The Source, sabe a The Source, uma revista da negrada dos Estados Unidos, a revista talvez a mais tradicional de rap do mercado americano, ela postou uma matéria aonde ela ridicularizava um rapper que tinha, dando a entender que ele tinha flertado com uma garota trans, saca? A gente tem ali o maior farol de comunicação dessa cultura, tá ligado? Que já cometeu outras escorregadas ao longo do tempo nas suas matérias, mas essa me tocou profundamente por causa do momento que a gente está vivendo, por causa das discussões que acontecem, inclusive nos Estados Unidos. E ter esse lugar como um ponto cego de uma referência de comunicação me fez pensar muito na necessidade de desacralizar esses lugares não questionáveis, tá ligado, mano? Eu acho que a gente precisa questionar esse tipo de coisa. Me sinto muito triste por isso, me sinto triste que esse tipo de coisa não só aconteça, mas também passe batido. E aí, mais do que racional, minha alma, meu espírito, mano, meu coração, ele sente a urgência de mostrar o quanto essa forma de ver o mundo é arcaica. E aí talvez seja por isso que, sem pensar, a Pablo vai parar dentro do disco. Sem pensar, tipo assim, não foi uma coisa tipo, vamos colocar a Pablo porque a Pablo é uma artista LGBT, não, mano. Desde quando eu ouvi a Pablo lá no começo, eu já tinha pensado, tipo, pô, seria. Como a gente poderia contar uma história junto, tá ligado? Mas por uma admiração artística, sabe? E a Majura é muito foda, porque a Majura entra no disco por acaso. De verdade, eu fui no show da Majur na casa de Francisca, não tava tipo. Ah, vou lá conhecer ela. Só que, pô, eu cheguei, eu entrei na casa, ela tava cantando, eu fiquei assim, é ela. Eu vi ela cantando ao vivo também e tive a mesma reação. Fiquei assustado com o talento, com a voz. Assim, você... Outra forma que você questiona essa masculinidade tóxica no seu disco é falando, assim, sobre o afeto. Porque o que acontece? Eu sinto que homens negros, eles têm dificuldade de falar sobre suas emoções, não pedem socorro, acham que é frescura. E aí muitos acabam se suicidando. E você explora muito isso nesse álbum, né? Amarelo é a cor da prevenção ao suicídio. Você tem um relato de uma pessoa prestes a se suicidar no clipe da música. Na própria música Esmalha, no poema que a Fernanda Montenegro narra ali um suicídio. Então, assim, você acha que a gente cuidar da nossa saúde mental é uma forma da gente lutar contra o genocídio negro? Com certeza, mano, com certeza. E é interessante você passar por esse ponto, porque, por exemplo, a gente acabou de trabalhar junto com o JJ Bola no livro dele, na versão nacional do livro dele, da Dublinense. O livro no Brasil tem o nome de Seja Homem, tá ligado? O JJ Bola faz um questionamento a respeito de tudo que tem em torno dessa frase, entendeu? Haja como um homem, seja homem, isso não é coisa de homem, entendeu? Essa é a frase que mais me violentou na minha vida toda. Meu parceiro, essa frase, ela esconde uma prisão, porque a experiência masculina, ela é extremamente ampla. Existem vários tipos de ser homem. A primeira vez que eu fui provocado a pensar no quão isso era amplo, foi lá, lembra quando teve aquele filme Madame Satã? Do Lázaro. Sim, tem uma fala que pra mim ela é absurda de foda, quando ele diz, eu ser viado não me faz menos homem que ninguém. Eu nunca tinha pensado nisso, tá ligado? Eu nunca tinha pensado, tipo, no meu conceito minúsculo de masculinidade na época que eu vi ele falar aquilo, eu nunca tinha colocado as duas coisas na balança e pensado, mano, uma coisa não anula a outra, entendeu? A experiência masculina é ampla e masculinidade é performance, mano, entendeu? A forma como a masculinidade é entendida pela sociedade é uma performance. A ideia é estreita, pequena, torta, a qual a maioria de nós é apresentado e a maioria de nós se torna refém dela, é extremamente problemática, entendeu? No momento em que os meninos, e aí eu falo no geral, não tô falando só dos homens pretos, não, os homens são os campeões nas taxas de suicídio, saca? Se essa ideia de masculinidade oferece para nós poder, domínio, liberdade, beleza, força, por que a gente tá nesse lugar do ranking? No momento em que crianças começam a silenciar suas emoções e a forma como se relacionam com o mundo, o número de suicídios no gênero masculino salta para 5 vezes mais do que no feminino. Porque essas crianças, esses meninos começam a perder o direito de pôr para fora a sua sensibilidade, entendeu? Isso parece uma conquista? Para quem? Tá ligado? Isso não é uma conquista. Isso é andar na prancha, tá ligado? Você vai cair no mar e ser devorado pelos tubarões, só que você tá gritando que você é um campeão, que você vai dominar o mundo.
entendeu? Isso é tudo uma grande mentira. E aí eu acho que a gente tá na era da informação, irmão. Às vezes a gente se questiona se não é a era da ignorância também, mas a gente tá na era da Da informação. desinformação também, né? Do jeito que tá. Também, também. Na verdade, eu acho que a gente tá na era do tumulto da informação, porque vem muita. Aí abre muito, porque quando a gente tem duas opções, a gente sabe isso ou é isso. Agora, tipo, quando tem 300, você fica meio perdido, tipo, caralho, mano, e agora pra onde eu vou? Emicida, uma última pergunta sobre o documentário, né? Você é um cara que... Falei pra caralho também, né? Comi todas as suas perguntas, né? Puta que Não, pariu. não tem problema. Ouvir você é incrível. Mas assim, você é um cara que veio da periferia, um cara que passou fome, ascendeu socialmente, hoje é um empresário, e aí no documentário que vai ser lançado em breve, Amarelo Tudo Pra Ontem, você consegue ocupar dois lugares bem elitizados, que é o Teatro Municipal e o Netflix, para poder dar voz à nossa cultura preta. Essa é a nossa forma de dizer para todas as pessoas que têm uma origem que nem a nossa, que a gente precisa sim ocupar esse tipo de espaço. Assim como o prisma decompõe a luz branca em muitas outras cores, eu gostaria de decompor o preconceito em muitas outras possibilidades unidas no amarelo. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Você acha que é desse jeito que a gente pode combater o racismo? Ascendendo no sistema e hackeando o sistema? Eu acho que uma forma de ascensão não anula a outra. Eu acho que é muito importante que a gente se organize, e eu sempre falo sobre isso, é muito importante que a gente se organize, entendeu? Para que a gente consiga elaborar protestos que sejam eficazes para fora da relação com qualquer coisa de marca, para fora da relação com qualquer coisa de empresa. A gente precisa se organizar mesmo enquanto sociedade civil, tá ligado? Enquanto pessoas que estão embaixo das mesmas garras de opressão. Isso não tem a ver com campanha, com influência, com rede social, com nada. Isso tem a ver com seres humanos que vão se levantar para construir um mundo melhor, tá ligado? Por outro lado, a gente entende que essa não é a única via pela qual os imaginários são construídos. E aí, no sentido de construir um imaginário que propicie que as pessoas compreendam melhor o que é nossos direitos de existir, aí eu acho que é fundamental que a gente também ocupe os lugares. Por isso, para mim, é incrível poder estar no palco do Teatro Municipal, porque, como conhecedor da história do Teatro Municipal, eu sei o quanto aquele ambiente também representou exclusão, sabe? Um ambiente que eu tanto admiro, um ambiente que eu reverencio, porque de fato é uma conquista, é o epicentro de uma série de movimentos incríveis, né? Sobretudo a Semana de 22, que talvez seja o mais famoso, mas grandes nomes da arte e da cultura passaram por aquele palco. Então imagina que nesse momento a gente se provoca a ser um gênero, não somente uma consequência de uma cultura norte-americana, como foi a forma como se referiram a gente na maior parte da história. Quando a gente ocupa o Teatro Municipal, o que a gente está dizendo é que existe um movimento cultural relevante daqui e que ele não começou agora, tá ligado? Ele não começou agora, ele é uma consequência das ideias, das construções, da existência de várias outras pessoas. Eu falo isso também porque existem muitas pessoas, sobretudo mais jovens, que eles acreditam que eles inventaram o antirracismo, tá ligado, mano? Eles não conseguem se conectar de uma forma respeitosa com a geração que veio antes, com as construções, com a profundidade das gerações que vieram antes, porque essas pessoas tiveram que negociar muito mais com a sociedade brasileira. Eles não podiam ter um discurso tão afirmativo quanto o nosso. Eles não tinham essa liberdade. Agora, de que vale todas as conquistas se a minha vitória não conseguir compreender isso, tá ligado? Se a minha ascensão não conseguir compreender isso. De que vale a minha liberdade se ela também não anistiar todas as pessoas que morreu calada? O silêncio dessas pessoas, várias vezes, fala mais sobre o contexto do que sobre elas mesmas. Então é por isso que eu acho foda fazer um documentário ocupando o municipal, colocando isso no Netflix, que vai jogar isso para 190 países, tá ligado, mano? Num momento onde a imagem do Brasil tá extremamente deteriorada por causa desse bunda mole que tá na presidência, tá ligado? E a gente tem a oportunidade de dar uma chacoalhada nesse país, mano,
e falar assim, mano, a gente produziu um monte de coisa foda, só que a gente vacilou porque a gente deixou de vigiar a nossa liberdade. A gente não pode abaixar a guarda no que diz respeito a vigiar a nossa liberdade, mano. Quando a gente deixa de vigiar a liberdade, o avanço, a mediocridade toma conta. É dessa parada que a gente tá falando. E agora a gente precisa, mano, silenciar a mediocridade, fazer a grandiosidade aflorar novamente. O documentário mostra, não sei qual foi a sua sensação quando você terminou de ver o filme, mas pra mim, a sensação que eu fico é, caralho, mano, a gente é gigante, como a gente chegou nessa merda? Vamos parar com essa porra agora, tá ligado? Não, eu fiquei arrepiado, de verdade. Até só de lembrar eu fiquei arrepiado. Eu fiquei sem palavras quando terminou o documentário. Muito obrigado, Emicida, de verdade, por nos dar essa aula de história preta, de cultura preta, de ativismo preto. Eu acho que vai ter um impacto aí que vai ficar para as próximas gerações. E muito obrigado pela entrevista. Tomara Deus te ouça. Então, até mais e assistam o documentário do Emicida no Netflix, Amarelo Tudo Pra Ontem, que tá incrível. Valeu! Valeu, mano.